Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nessa noite nos encontramos mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença. Pedimos, Senhor, a Tua fortaleza, o Teu ânimo sobre nós, e que a Tua palavra, meu Pai, possa nessa noite surtir grande efeito, fortalecendo a nossa vida espiritual, nos auxiliando e nos ajudando, Pai. Pai, que a Tua palavra que confronta o pecador e que traz transformação e mudança, possa nessa noite, meu Deus, também provocar-nos a ponto de sermos mudados e transformados segundo a Tua vontade. Opera, ó Deus, age maravilhosamente, poderosamente em nosso meio, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se assentar, louvando, glorificando, exaltando a Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estivemos aqui na última semana, os irmãos fizeram a provinha, vocês tudo estudado, né? Agora, tudo certificado. Estamos acadêmicas, mas nós sabemos que com Cristo sempre temos mais e mais a aprender. A vida cristã, ela é uma constante aprendizagem. Por quê? Porque o livro que nós estudamos, que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é ilimitada. E podemos ler o mesmo texto, podemos ler a mesma passagem, mas o Senhor sempre tem um novo ensinamento, sempre tem algo a propor diante daquela palavra. Então, diante da nossa limitação, a palavra ela não se limita. Diante a nossa finitude, mas a palavra de Deus ela é infinita. Então, os conhecimentos e aprendizagem que nós temos com o texto, com a palavra de Deus, são muitos. E nós vamos nessa noite aprender um pouco com o Salmo de número 23, né? Nós chamamos de números porque os Salmos não têm capítulos. Então, quando formos ler Salmo, não podemos dizer capítulo tal, porque Salmo não tem capítulos e nem versículos, são versos. Porque corretamente a forma de ler o Salmo seria cantando. Porque todos os salmos são letras de música. Os israelitas ou judeus, eles se expressavam diante de Deus louvando. Assim como nós oramos para elevar a Deus o que estamos sentindo, eles cantavam e registravam esses cantos, esses louvores que eles entoavam a Deus. E o salmista Davi vai ser o que mais escreve salmos. Ele vai escrever cerca de 73 dos 150 salmos que tem na Bíblia. Então ele se expressava muito diante de Deus, louvando a Ele, declarando diante de Deus as suas circunstâncias, as suas adversidades, em forma de louvor. Então, se fôssemos ler os salmos, deveria ser cantados. Mas, no Salmo 23, irmãos, Davi, sendo ele conhecedor daquilo que ele está nesse momento falando, ou seja, do pastor. Ele, na sua idade juvenil, a Bíblia nos relata que ele era um pastor de ovelhas, ou seja, ele cuidava das ovelhas, mesmo animais. Então ele cuidava, ele tinha um certo conhecimento a respeito disso. E ele vai trazer agora a figura de Deus como um pastor. E ele se coloca na figura de ovelha. E o Salmo 23, outra tradução que nós também podemos ler, que é a Nova Versão Internacional, diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas podemos ver na atualidade o Salmo 23 sendo muito recitado na teologia da prosperidade, que é uma teologia que prega
que todo cristão deve ser rico, bem-sucedido, afortunado, e que se ele não tiver nenhuma dessas circunstâncias, se ele não for bem-sucedido no seu trabalho, se ele não for bem-sucedido nas suas finanças, algo está errado com ele. Porque a palavra de Deus afirma que nós devemos ser ricos, quando na verdade o Evangelho não é sobre riquezas materiais, o Evangelho não é sobre agaranharmos fundos ou riquezas ou bens terrenos e materiais. O Evangelho não é uma proposta que Jesus diz: venha para mim e você se torna rico, milionário, você vai ser bem sucedido, as suas coisas na sua vida vão passar tudo a dar certo e nada vai dar errado. Jesus não fez esse convite para ninguém. Porém, a teologia da prosperidade apresenta um Jesus diferente da Bíblia. Um Jesus que você vem para ele, você vai ser bem sucedido, você vai ser enriquecido, você vai ser alguém afortunado. E o que é que o homem mais quer hoje na atualidade? Ter recursos financeiros. E essa é uma mensagem que agrada os ouvidos de muitos. Mas não é o Evangelho que Cristo propõe ao pecador. O Evangelho que Deus traz ao homem é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho de transformação e mudança. E dizer para o homem que ele vai ser rico, qual é a mudança que vai transformar a vida dele? Dizer que o homem venha para Jesus, seus problemas acabaram, qual é a mudança que vai ter na vida dele? Nenhuma. Porque ele, vou para Jesus para ser rico. Ele não está indo por causa de Jesus, ele está indo por causa da riqueza. Ele não está indo por causa da pessoa de Cristo, do seu sacrifício, ele está indo por conta que vai ser bem sucedido, segundo essa teologia. Mas aqui, eles usam muito Salmo 23 nessa teoria de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só tem um porém. Você pode acompanhar comigo, fechar a Bíblia. Quem está com a Bíblia aberta, observe que o Salmo 23, o verso 1, não tem esse e nada me faltará. Está certo assim? Não tem. Mas como é que a gente escuta o pessoal dizer? E nada me faltará. Mas o texto, a palavra de Deus, não tem esse i. Ou seja, acrescentou-se esse i para dar a ideia de que, se Deus é meu pastor, eu não posso passar luta e dificuldade não. Escassez? Nunca. Porque Deus é meu pastor. E nada vai me faltar. Só que não é essa a ideia que está escrito. Não é assim que está escrito. Deus não diz que Ele é o meu pastor e agora não vou mais passar provação, escassez e dificuldade. Não é essa a realidade do Evangelho, não é essa a realidade que Ele passou, não. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo que Deus é suficiente para a sua vida. Ele está colocando em Deus a suficiência para a sua existência. Ele não está atribuindo em Deus e que pelo fato de ter Deus como seu pastor, Deus vai acrescentar tudo na sua vida. Ele não vai ter mais privações, ele não vai ter mais escassez, não vai ter mais nenhuma adversidade, não. As coisas agora só é bonança, porque Deus é meu pastor. Não é assim não. Ele está dizendo, se eu tenho Deus, o Senhor como meu pastor, de nada eu terei falta. Por quê? Porque Deus é suficiente. Deus é suficiente para nós. Glória a Deus. Por quê? Porque quando olhamos para Deus, vemos o Senhor se manifestar de várias formas. O Senhor é aquele que providencia, como para Abraão, Jeová Jireh, o Deus da providência. O Senhor é aquele que cura as nossas enfermidades, como está escrito em Êxodo, o Senhor Jeová Rafa, o Senhor que te sara. O Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras, como o Jeová Tsidkenu. Ou seja, o Senhor, Ele é, em todas as circunstâncias, Ele se revela. Para a nossa guerra, Ele é a nossa vitória. Para a nossa enfermidade, Ele é o Deus que sara. Para a nossa necessidade, seja ela privações ou escassez, o Senhor é o Deus que providencia. Então, aleluia! Se eu tenho esse Deus, então é suficiente. Glória a Deus. Porque eu sei que independente do que eu passar, mas eu tenho um Deus que guerreia por mim, eu tenho um Deus que providencia, eu Glória tenho um Deus, Jeová Shalom, Deus que me dá paz. Então, se eu tenho Ele como meu pastor, então eu estou completo, eu estou de satisfeito. nada terei porque falta. Deus é o meu pastor, então no Glória Senhor a eu Deus. estou completo, não há falta de nada. Glória a Deus. Porque em Deus eu tenho Tudo. tudo.
Aleluia. Se o Senhor é o nosso pastor, nós temos tudo. Glória Porque a Deus Deus. é tudo. Glória a Para o Deus. cristão, Deus é tudo. Glória a Deus. Deus é tudo que nós precisamos. E o salmista entende que Deus é o seu pastor, é meu. Ele se apropria do Senhor como seu pastor. Isso dá ideia de posse, ou seja, de pertencimento. Nós devemos ter essa mesma ideia. O Senhor é o nosso pastor, é aquele que vela, que cuida pelas nossas vidas e pela nossa alma. E se eu e você temos Ele como nosso pastor, não devemos recear nada, porque em Deus nós temos tudo, porque Ele é o nosso tudo. Mas o salmista Davi, ele vai nos dar alguns exemplos desse pastor que cuida da sua ovelha. Primeiro ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. O pastor tinha por ofício ou obrigação, podemos assim dizer, conduzir as ovelhas para um lugar onde elas pudessem se alimentar de pastos verdejantes. Ele tinha a preocupação de encontrar um lugar onde aquele alimento traria para as suas ovelhas o certo nutriente para que elas pudessem crescer, se desenvolver e estar bem nutridas. Porque as ovelhas, elas não poderiam procurar qualquer lugar, ele não poderia dar qualquer pasto, porque poderia acontecer de elas estarem em um pasto e ter algum tipo de erva que provoca enfermidades ou até mesmo a morte. Então o pastor, ele tinha a preocupação de quê? De dar um alimento saudável. Oh, glória a Deus. A nossa preocupação é de apresentar às ovelhas um alimento saudável e não um alimento que traz morte. Nós, na figura de pastores, temos a preocupação de alimentar as ovelhas e temos que ter o cuidado, porque dependendo do alimento que estamos oferecendo, pode dar vida e também pode gerar morte. Por isso ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, porque o pastor, ele conduzia as suas ovelhas a um alimento saudável. Glória a Deus. A palavra de Deus, que é o alimento para nossas almas, é um alimento saudável. Ela não traz morte, ela traz vida. Glória a E Deus. se em algum momento a palavra produziu morte, talvez ela não foi direcionada pela inspiração ou pelo direcionamento do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é saudável. Glória a Ela Deus. traz saúde, ela é viva. É como o apóstolo Pedro vai dizer quando Jesus diz: não querem ir vocês também? Ele diz: Senhor, para onde é que eu vou? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Glória. A tua palavra, ou seja, ela é vida eterna, Senhor. Para onde é que eu vou? Onde é que eu vou me alimentar? Onde é que eu vou buscar? Ou seja, em Deus, a sua palavra é uma palavra de vida eterna, é uma palavra saudável, uma palavra de vida. Glória E a essa é a Deus. nossa preocupação. Por quê? Porque em muitos lugares não há preocupação de estudar a Bíblia, não há preocupação de apresentar. Só que nós, como líderes, temos que nos preocupar com que tipo de alimento estamos apresentando ao povo. Porque dependendo do que eu ensino a vocês, do que eu prego para vocês, isso pode matar vocês, como também pode levantar de aqui. Por isso precisamos entender que é obrigação e função desse pastor que conduzir as ovelhas a um pasto verdejante, a um pasto que é saudável. Não conduzir a um lugar de morte. Por isso, devemos ter o quê? A preocupação de que tipo de alimento estamos dando. Por isso é bom estudarmos, aprendermos. Porque assim nós conseguiremos entender: esse alimento ele é saudável, esse alimento produz vida, como também rejeitá-lo. Porque em muitos lugares, como nós já estudamos, algumas pseudo-igrejas cristãs, que se denominam seguir a Cristo, mas o alimento que é dado, oferecido aos membros da igreja como um todo, são muitas mentiras, muitos enganos, muitas heresias. E isso vai produzir o que nas ovelhas? Isso vai produzir, no final, morte. Porque se uma pessoa dedica a sua vida toda a algo que é enganoso, a algo que é mentira, ela vai para o céu? Onde é que ela vai chegar no final da vida?
ela vai chegar no final da sua vida e se deparar que tudo aquilo que foi dado a ela era um engano, era mentira. Era um alimento que produzia morte. Por isso, esse pastor ele tem a preocupação de conduzir a um alimento saudável. Glória a Deus. Ainda no verso 2, Davi diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Outra preocupação era levar as ovelhas para se hidratar ou beber água, mas em águas tranquilas. Por quê? Porque a ovelha poderia ser conduzida ou levada a águas turbulentas, a um rio. O que acontecia? Ou poderia acontecer? Se ela fosse beber água no rio, aconteceria que as ondas ou a maré, enfim, a turbulência do rio, levaria a ovelha. Ou seja, tchau para a ovelha, morreu afogada. Por que ele tem a preocupação de conduzi-la a águas tranquilas, ou seja, águas paradas? Porque aquilo evitaria de a ovelha correr o risco de morrer afogada. Além de ter a preocupação de dar o que comer, esse pastor também, ele conduz águas tranquilas, ou seja, ele tem a preocupação com a vida das ovelhas, com o que ela está comendo, com o que ela está ingerindo e com o que ela está bebendo. Glória a Deus. Assim, o Senhor tem a preocupação com a nossa alma, porque há mares turbulentos que a ovelha pode passar, que às vezes é a escolha dela, porque Deus nunca vai nos levar por um caminho turbulento, tenebroso, ou que possa trazer risco à nossa vida. O caminho que Deus nos conduz são águas tranquilas, mas às vezes por escolha da ovelha ela passa por caminhos turbulentos e às vezes ela é levada pelas ondas e não consegue permanecer no aprisco. Mas a preocupação do pastor, o cuidado dele, a atenção dele é estar nas águas tranquilas. Aleluia. Mas se alguma ovelha, por escolha sua, quiser enfrentar o mar, aí é com ela. Mas o bom pastor não, ele conduz, ele diz: é por aqui, é nas águas tranquilas, porque você não sabe nadar, então nem se arrisca. Mas tem umas ovelhas que querem se lançar no mar, aí o que acontece? Não dá certo, né? Porque a ovelha ela é dependente do pastor, ela tem uma visão limitada. O máximo que uma ovelha consegue enxergar é 10 metros à sua frente, mas ela é meio que míope, ou seja, ela enxerga pouco de perto. Então, se ela chegasse no rio, já que a sua visão é limitada, ela poderia ser levada pelas águas. Então, ela é um animal dependente, precisava ser conduzida pelo pastor para comer, para beber. Assim também nós somos dependentes de Deus. Dependemos dele. Glória a Deus. Com essa visão que a ovelha tem limitada, ela se restringe a andar muito aí a lugares fora do aprisco. Tem umas que ainda querem fugir. Aí depois o pastor vai lá buscar elas. Mas elas, por essa limitação, elas são dependentes. Elas dependem totalmente da condução do pastor. E elas são um animal que tem uma memória muito boa. Por isso que Jesus falou que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Porque elas têm uma memória. Elas conseguem nos diferenciar. Veja que ela é um animal, mas ela consegue distinguir, diferenciar a voz de quem é o pastor dela e de quem não é. Glória a Deus. Se uma ovelha ela for criada por uma pessoa e aquela pessoa cuidar dela, ela vai saber que aquele ali é o líder dela, né? Líder entre aspas, é o seu pastor. Porque ela cria uma memória da voz daquele que está falando com ela. Glória a Deus. E às vezes o ser humano, a gente tem que falar uma vez, 2 vezes, 1000 vezes, e parece que não escuta a nossa voz. Ainda não entendeu a voz do pastor. É incompreensível. Como é que um animal consegue decorar, gravar, aprender e se lembrar? Se o pastor disser, não, vai aí, é um animal irracional, mas obedece.
E quantas vezes a gente tem que lidar com o ser humano, reclamar, falar, meu filho, não é por aí não. Faça isso não. Não lembro da voz do pastor. Mas a ovelha, que é a ovelha, ela lembra da voz do pastor. Ela lembra da orientação do pastor. Ela lembra do aconselhamento que o pastor deu. Por quê? Porque ela tem uma preocupação e se comporta como uma ovelha. Ovelha, ela não é independente. Ela é dependente. Se você vê alguma ovelha por aí que é independente, ela não é ovelha. Quem é independente é o bode. Eles andam sozinhos. Ovelha, ela anda em grupo. Glória a Você vai ver Deus. uma ovelha andando sozinha. Alguma coisa de errado aconteceu. Elas andam em grupo. Glória a Deus. Ovelhas andam em bando. Porque elas são dependentes. E elas andam em grupo justamente para evitar os ataques dos predadores. Porque fica mais difícil quando ele vê muitas ovelhas juntas, ele evita atacar. Por que os ataques são quando tem ovelhas isoladas? Porque é mais fácil. Ovelha anda agrupada, anda junto. Jesus nos chamou para andar juntos, em comunhão, em estarmos unidos. Glória a Ele não Deus. chamou para ser bode, ele chamou para ser ovelha. Glória a Deus. Bode que anda sozinho aí, se confiando em si, mas a ovelha não, ela anda em comunhão. Ela anda Glória a junto. Deus. Porque esta é a unidade da igreja, ou seja, a comunhão que há na igreja. Verso 3, ele diz, refrigera a minha alma, ou seja, esse pastor, ele traz consolo ou conforto à ovelha. Ela se sente abrigada, ela se sente segura. Quando nós estamos preocupados e o Senhor fala conosco, isso nos traz um refrigério, nos traz uma tranquilidade, porque conhecemos a voz do nosso pastor. E a ovelha também, assim, Davi está dizendo que o Senhor refrigera a sua alma, ou seja, é Ele que traz conforto, segurança para a ovelha. É quando ela ouve a voz do pastor. Quando ela atende a voz do pastor, ela se vê tranquilizada. Porque ela sabe que ainda que surja um perigo, ainda que surja um predador, porém o seu pastor está lá para cuidar dela, para defender ela. E ela se sente bem refrigerada. Não, o lobo está aí, mas o meu pastor está aqui. Ele não vai deixar o lobo chegar perto. Pode aparecer o que vai aparecer, mas a ovelha está o quê? Segura. Porque Glória a ela Deus. sabe que o seu pastor está lá. E isso traz para ela um refrigério para a sua alma. Glória a Deus. E diz mais, verso 3 ainda, e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, Ele é aquele que nos traz um refrigério à alma, Ele é aquele que guia-nos pelas veredas da sua justiça. Porque, como eu já disse, a ovelha, sendo ela um animal de visão limitada, ela é totalmente dependente. Então, ela nunca vai sair por aí desgarrada, desembestada, por onde quer. Ela não vai dizer, eu quero ir aqui sozinho, não. Ela é guiada, ela é conduzida. Não sei se vocês já viram a imagem, mas o pastor, ele vai só atrás, as ovelhas vão tudo enfileiradazinho, e ele vai falando, e ela segue o caminho. É interessante. Glória a Deus. Depois vocês pesquisam. E ele vai conduzindo as ovelhas, e elas vão seguindo, ouvindo as suas diretrizes, ou seja, as suas orientações, e elas vão sendo guiadas. Assim, Davi está dizendo que o Senhor é aquele que nos guia pelas veredas da sua justiça. Oh, maravilha, meu Deus! Quando estamos sensíveis ou somos dependentes de Deus, irmão, nós atendemos a voz dele. Nós não vamos pelo caminho que queremos, vamos pelo caminho que Deus está mandando a gente ir. Nós não fazemos o que queremos, o que nos apraz, nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque a ovelha, ela não se conduz, ela não se guia, ela é guiada. Glória a Deus.
É ela que conduz, é o Senhor que conduz a ovelha. Ela não se conduz de si mesma. Ela depende totalmente do seu pastor. E o cristão é dependente? Ele depende de si mesmo? Não, sou eu que faço o que eu quero, eu decido o que eu quero, eu faço na hora que eu quero, eu vou na hora que eu quero. O cristão convertido, ele não faz o que quer, ele não vai onde quer, Aleluia, Jesus. porque ele entende, eu sou dependente, dependo de Deus. Eu vou se Deus mandar, eu faço se Deus deixar, porque se Ele não quiser eu não faço nada, se Ele mandar eu ficar aqui também eu fico parado, porque depende dele. Assim a ovelha depende do seu pastor, nós dependemos da orientação e do direcionamento de Deus para os nossos caminhos. Sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, o cristão ele é suscetível a cair em perigos. E porque vemos pessoas contar das suas frustrações, das suas perdas e muitas vezes das suas derrotas. Ah, eu fui por esse caminho, escolhi isso, agora eu estou passando por isso. Porque não escutou a direção de Deus. Porque se nós, irmãos, literalmente seguíssemos as orientações, o direcionamento de Deus, pouparíamos tanto sofrimento da nossa vida. Mas o problema é que às vezes a ovelha ela quer ser bode, ela quer ser independente. Ela não, vou fazer do meu jeito. Se der certo, Deus. Se não deu, tem problema não, eu aguento as consequências. O problema é quando as consequências vêm. Aí a gente fica, meu Deus, misericórdia, misericórdia. Só que toda ação, né, como diz a lei da física, gera uma reação. Ou seja, toda ação nossa, sendo ela boa ou ruim, vai ter uma consequência. E nós colhemos a consequência. Colhemos o fruto daquilo que nós plantamos. E nós depois da pedir Deus, misericórdia. Mas quem foi que quis ir por aquele caminho? O grande mal do ser humano, irmãos, é a autossuficiência, a sua dependência. Assim é o pecado. O pecado ele é o quê? É uma autodeclaração de independência. É o ser humano dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor, eu faço o que eu quero. Isso é o pecado. Quando alguém peca, transgride a lei de Deus, os mandamentos de Deus, ela está dizendo, eu sou independente, eu não preciso de ti. Glória a Deus. Então toda vez que nós vamos ou lutamos contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus nos orienta, Deus está nos guiando, estamos pecando, porque estamos, em outras palavras, dizendo, Deus, eu não dependo de ti, eu faço o que eu quero, eu vou por onde eu quero, porque eu sou dependente. Sou independente, preciso de ninguém. Essa, podemos dizer que a ideia do pecado é a autossuficiência do ser humano se rebelando contra Deus. E nós sabemos que como ovelha não podemos nos rebelar contra Deus, não podemos nos rebelar contra o pastor. Porque dependemos. A ovelha depende. Para comer, depende do pastor. Para beber, depende do pastor. Ou seja, toda a sua vida está centralizada na pessoa do pastor. E o cristão, toda a sua vida está centralizada na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Assim como em tudo, para a sua vida, para sobreviver a ovelha, depende do pastor, assim também os cristãos dependem de Jesus. Amém. Tudo na nossa vida está centralizado na pessoa de Cristo. Sem Ele, nós nada podemos fazer, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, porque tudo depende dele. Glória a Deus. Somos dependentes dele. E quando nós erramos e pecamos, estamos dizendo o contrário. Estamos dizendo, Senhor, eu sou independente. Não preciso de você. Mas quando a gente reconhece, porque nós somos limitados, porque nós somos suscetíveis ao erro e erramos muitas vezes sem querer, nós reconhecemos, baixamos a cabeça e dizemos, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia. Porque a ovelha, ela aprende a reconhecer, ela é mansa. Ela aceita a repreensão. Ela não revida a repreensão. Quando o pastor repreende uma ovelha com a vara, ela não tenta dar coice nele, não. Ela baixa a cabeça e segue o caminho. E como é que as ovelhas de hoje estão reagindo?
toma a vara do pastor e taca na cabeça dele. Misericórdia, Jesus. Né? A ovelhinha da Bíblia, ela aceita a repreensão, baixa a cabeça e vai. Hoje, não. Você é um ser humano igual eu, o que você quer me repreender? Você sabe de nada não. Ou seja, é umas ovelhinhas que não é ovelhinha. A ovelhinha só do nome. Mas quer ter mais autoridade que o próprio pastor. Mas a ovelha de Jesus, ela aceita a repreensão, reconhece seu erro e volta para o caminho que o pastor está conduzindo ela. As nossas atitudes revelam se nós somos verdadeiramente uma ovelha de Cristo ou se nós não somos ovelha dele. É como ele disse, as minhas ovelhas ouvem e obedecem a minha voz. Glória a Deus. Se nós obedecemos a palavra de Deus é porque estamos dando ouvido à sua voz. Glória a Deus. É porque reconhecemos ele como nosso pastor. E porque reconhecemos ele como nosso pastor, seguimos por aquilo que ele está nos orientando. Mas se a gente quer ir por outro caminho, se a gente quer revidar, se queremos tomar outra atitude que não é condizente com a ação da ovelha, porque nós precisamos aprender muito ainda a ser ovelha. Glória a Deus. Precisamos aprender ainda com ela. Verso 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, o salmista se coloca numa situação de adversidade, porque poderia acontecer de uma ovelha, devido, como já disse, sua limitação de ver, ir por algum caminho desnorteado, ir para algum vale, ou até mesmo enfrentar momentos tenebrosos, dificultosos. Mas Davi diz: uma coisa tenho certeza, eu estou assegurado, o Senhor está comigo. Glória a Deus. Ainda que ele se coloque na figura de ovelha e diga: Senhor, ainda que eu me enfrente uma situação como o vale da sombra da morte, ou seja, corra risco de vida, mas uma coisa eu sei, tu estás comigo. Porque os perigos é suscetíveis que eles venham. Nós sabemos que no mundo que nós vivemos, há muitos perigos que nos rodam, que nos rodeiam, que estão à nossa volta. Mas nós devemos ficar com medo, não sair mais de casa. Nós devemos se trancar e dizer: não vou fazer mais nada. A gente tem que seguir a nossa vida e dizer: Senhor, eu vou, porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque o perigo nos rodeia. Aonde nós formos, por mais pacata ou calma que seja a cidade, mas o perigo está à nossa volta. E a nossa segurança não está no governo público, a nossa segurança não está nas forças armadas, não, nossa força está em Deus. E se dependesse deles chegar lá para nos socorrer, a gente estava quebrado. Daqui que ele chega para socorrer alguém. Mas a nossa segurança está em Deus. Nós nos confiamos em Deus. Ele é a nossa segurança. É isso que Davi diz: Senhor, eu posso estar enfrentando ou passar uma situação que seja como o vale da sombra da morte, mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. O Senhor está comigo. O fato de não temermos é porque sabemos que quem é que está conosco? Quem é que cuida e vela pela nossa vida? E o que nos acontecer estando debaixo da mão de Deus, a gente sabe que a vontade dele, o querer dele, é a permissividade do Senhor. E se algo acontecer na nossa vida, estando nós na presença de Deus, é a permissão dele. Se ele quiser nos livrar, ele livra. Se ele não quiser nos livrar, ele também não livra, não. Glória a Deus. Ele faz o que ele quer. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza e segurança: é o quê? Deus, ele está comigo. Aleluia. Amém? E ele encerra dizendo no verso 4 que a tua vara e teu cajado me consolam. A vara é um instrumento de correção, o cajado é um instrumento de, podemos dizer,
de salvamento, de socorro ou de defesa. Porque, como eu disse, o pastor ele conduzia as ovelhas. Uma vara. Para que serve a vara? Para atacar na cabeça das ovelhas? Não é não, né, João? Não é não. Para quebrar nas pernas das ovelhas? Também não, João? João está sabido. Então, como é que o pastor utilizava esse instrumento de correção? Por quê? Porque nós, na figura de líderes, às vezes precisamos corrigir. Mas como é essa correção? As ovelhinhas, né? Quando uma queria desgarrar do bando, o pastor tocava com a vara na cabeça dela. Tocava. Ele só bastava tocar e ela entendia que precisava mudar a direção do caminho. Por algum momento ela se desviou, mas o pastor repreendeu ela. E nós olhamos, né? Podemos ver dos dois lados. Às vezes, a repreensão é quebrar a vara na cabeça da ovelha. Isso vai dar certo? Não. Vai não, né, João? João está só confirmando ali. Não vai dar certo. Isso às vezes vai, ou muitas vezes vai provocar, ao invés de trazer reconciliação, às vezes, ao invés de trazer comunhão, vai trazer ira e contenda. Por isso a repreensão deve ser com sabedoria. Glória a Por isso, Deus. o pastor não quebrava a vara na cabeça da ovelha. Ele tocava. É uma orientação. Não é por aí. Não faça assim. Glória a Deus. Escute o conselho e a orientação. É assim que deve ser o direcionamento. Porque muitas vezes as orientações que a gente recebe é sem embasamento bíblico. Quantas vezes a gente chega a escutar: por que não pode fazer isso? Porque não pode. Ah, mas por que não pode? Porque não pode. Sim, vai ficar só nisso. Isso é uma orientação? Você sabe por que não pode fazer? Tem algum embasamento? Tem algum aconselhamento por trás? Não tem embasamento de nada. Está entendendo? Se eu chegar aqui e dizer: irmãos, não pode usar a blusa de tal cor. Por quê? Porque não pode. Aí vocês vão querer saber o porquê, não vão? Por quê? O que tem a cor? Qual o problema? Não pode. Mas precisa haver um porquê daquilo, um embasamento. Porque não é só a questão de disciplina, de correção. É como se é corrigido, como se é. Imagina, se o pastor aqui saísse, né, toda ovelha que se desgarrasse, quebrasse a vara na cabeça dela, ia matar as ovelhas tudinho. Daqui a pouco não tinha mais nem ovelha. Então a paulada na cabeça do ser humano já mata, imagina a pobre da ovelha. Você acha graça, né? Mas é. Por isso, ele só tocava. Glória a E ela Deus. já sabia. Mas hoje, já olhando para o outro lado, né? Às vezes a gente dá orientação, a gente diz: o caminho não é por aí, não faça isso. Mas as pessoas persistem em querer fazer a sua vontade. Aí ele toca de novo. O pastor aqui tocava só uma vez. Nós hoje em dia, misericórdia, ficar lá: meu filho, não é por aí não. Sai daí. Tem que ficar cutucando direto. Tão fácil, né? Se fosse igual na Bíblia, o pastor chegasse lá, só tocasse uma vez a ovelha: eu estou errado. Hoje a gente tem que dizer: fulaninho, você está errado, não é assim, olha o que a Bíblia diz. Ah, não quer saber não. Aí mostra a ele, dá o conselho: não é por aí, não é desse jeito. Aí a ovelha fica teimando. Homem não manda em mim, não. Meu pastor é Jesus. É, meu pastor é Jesus. Tá certo, então você vai congregar no céu, suba logo. Se a gente quando estiver na terra, a gente tem um pastor. O sumo pastor, que é Jesus, ele vai congregar, né, no céu, que lá ele é o sumo pastor, mas aqui na terra a gente tem o nosso líder.
Está entendendo? A gente tem o nosso pastor, o nosso líder. E somos suscetíveis à correção. Então, às vezes, corrige. Toca lá no fulaninho. Aí ele, não, vou fazer o que eu quero. Aí tem que usar o cajado. O cajado é um instrumento, no caso, uma vara de madeira, só que ele tem uma ondulação na ponta. Porque servia para quê? Porque às vezes a ovelhinha não obedecia, aí caía no buraco. Então ele ia com o cajado, e essa parte, né, que era ondulada e curvada, ele colocava no meio da ovelha, prendia ela e puxava e salvava ela. Ou seja, o pastor ele tanto cuidava, orientava, precavia dos perigos do caminho e ainda ia lá para salvar a ovelha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é misericordioso, né? Às vezes ele usa a vara, nos corrige, aí a gente não, eu quero fazer, eu quero tentar. Aí quando está lá no buraco, aí ele tem que estender a mão dele e tirar a gente de lá. Glória a Deus. Mas tomara que a gente não precise chegar a esse ponto, né? Oh, glória a Deus. E cair no buraco, fica lá, misericórdia, Senhor. Então vamos ficar só com orientação, né? Glória a Deus. Quando ele falar, porque às vezes Deus fala uma, duas, três, o pastor fala várias vezes, mas tem coisas que não entram na cabeça do ser humano. Não entra. E a ovelha, ela era, podemos dizer, muito inteligente, a ponto de reconhecer a voz do pastor, memorizá-la pelo resto da vida. Ela sabia que aquele que cuidou dela é o seu pastor e obedecia a ele. E o ser humano tem inteligência, tem entendimento e às vezes diz, eu não obedeço ninguém, como a Fernanda diz, né? Meu pastor é Jesus. Quem manda em mim é Jesus. Aí está o problema. Aí tem que congregar, como eu disse, no céu. Depois de ver na terra, você tem um pastor, você tem um líder. Ah, Se você escuta essas coisas. Aí você tem que Escuta. congregar em outro lugar, né? Você tem que congregar no céu. Eu acho que Jesus não vai querer não, porque se é desobediente na terra, imagina no céu. Imagina, não show graça agora. Imagina, não quer obedecer aqui na terra, vai obedecer no céu? Se para chegar lá tem que ser o quê? Obediente. Sem obediência a gente não chega no céu. Sem obediência à palavra de Deus, sem obediência às diretrizes de Deus, sem Glória a obediência à Deus. sua palavra, nós não é para o céu não, para outro lugar. Por isso, obediência. Então, irmãos, Glória a Deus. quando o Senhor é o nosso pastor, nós entendemos, Senhor, eu tenho tudo. Ele nos traz ao lugar onde nós podemos satisfazer a nossa alma, porque Ele nos dá o alimento saudável, nele sentimos seguros, porque Ele nos dá o refrigério, a fortaleza, Ele nos conduz, Ele nos guia, e nós podemos enfrentar situações adversas, porém, o Senhor é aquele que tem a sua correção sobre nós e também nos livra e nos guarda do perigo. Que nós sejamos ovelhas de Cristo, ovelhas obedientes à voz do Senhor e à sua palavra. Amém? Que Deus abençoe. Foi só até aqui, tá bom? Amém, Jesus. Glória a Deus.